Bom, no vídeo de hoje eu vim dar um passeio num parque aqui para trocar uma ideia federal com vocês em relação às restrições de Brasil e Portugal. Quais são as diferenças, como é que o povo está lidando com essas restrições. Aqui em Portugal está um pouco pesado, até porque a gente atingiu altos casos. Mas depois da vinheta a gente vai conversar um pouco sobre isso. Simbora! As áreas mais comuns aqui do parque estão todas assim, fechadas. Que era um miradourozinho, né, que dava pra ver ali parte do parque. E aqui vocês vão ver que os bancos em teoria estão todos lacrados, né, com essas faixas assim, que determinam que é proibido se sentar, proibido ficar parado por aqui, né. Apesar de que já tem distanciamento, vocês podem ver que as mesas e os bancos ficam a mais de 2 metros, mas mesmo assim tá tudo de certa forma lacrado. O parque em teoria está interditado. E assim, as pessoas de certa forma, aqui em Portugal ao menos, elas recebem essa interdição assim, de uma forma natural, né? Porque elas sabem que é para um bem maior em si, né? São restrições que foram necessárias porque a situação de Portugal aqui não estava nada boa. A situação estava bem complicada. Vou chegar perto aqui para vocês verem. Eles passaram faixa no banco todo, na mesa, mesmo para mostrar que não é para ninguém estar parado por aqui. Eu tô só de passagem, só para mostrar para vocês aqui mesmo. Tô absolutamente sozinho, isolado nesse parque. Só tem eu aqui no parque. Vou ali na área das crianças também. A gente já mostrou esse parque aqui pra vocês. É o Parque do Chopal, aqui em Torres Vedras, na nossa cidade, né? Aqui onde a gente mora, aqui em Portugal. Que é uma cidade que fica nos arredores aqui de Lisboa, né? Mais afastada de Lisboa, no distrito de Torres Vedras. Quer dizer, distrito de Lisboa, no concelho de Torres Vedras. Esse é um dos parques bonitos que tem por aqui. Ali tem um canalzinho e tal. Por acaso a última filmagem que a gente fez aqui foi da nossa história e o chão tava cheio de folhas dessas árvores, porque tava começando o inverno, terminando o outono, então a época mesmo das folhas estarem no chão e tal. Tem ali a área das crianças, que tem tipo um balançozinho, não é um balançozinho, é uma coisinha de aventura, né, das crianças subirem e se pendurarem ali. Tá interditado também. Eu vou tentar subir naquela passarela ali para bater um papo com vocês mais tranquilo e também mostrar de uma forma mais de cima assim, né, como é que tá a situação aqui no parque. É que os bancos estão mesmo desse jeito assim, ó, tudo interditado. Esse aqui por acaso é um parque muito bonito, muito bonito. Até os cavalinhos ali, ó, tão tapados, tão com a fitinha. Em teoria eles tá mesmo proibido de parar por aqui. As crianças adoram os cavalinhos, as coisinhas ali. E eles fecharam tudo. O café fechado. Esse café aqui tava sempre cheio, sempre lotado, mas tá fechado também. Felizmente muita coisa interditada por aqui. Pessoal, o vídeo de hoje é um bate-papo sobre a questão das restrições que estão aí no Brasil e que estão aqui em Portugal. Como eu já falei na introdução, aqui em Portugal as restrições estão bem pesadas. O pessoal tá tenso. As restrições aqui estão bem pesadas. Eu vim aqui no Parque do Chopal, que é um dos parques aqui de Torres Vedras, para bater esse papo com vocês. Vocês vão poder ver nas imagens aí que o parque em teoria está interditado, né? Eles taparam todos os bancos,
não taparam, mas passaram faixas de alerta nos bancos, né, para mostrar para as pessoas que não tá liberado das pessoas estarem paradas aqui no parque, ou fazendo piquenique, ou sentadas nos bancos, etc. Passar de um lado para o outro, como eu tô fazendo aqui agora, tá liberado. De certa forma eu tô sozinho no parque aqui também, é um parque grande, eu tô sozinho nele. Mas eu tive observando a diferença de postura, que é muito importante, tá, gente? Isso aí tá ligado a questão de conscientização e questão também de educação de uma população. Não querendo colocar que uma população é mais educada ou menos educada que a outra, mas eu prefiro levar lá mais pro lado da postura, né? Da seriedade que a gente leva, que a gente entende a pandemia, na verdade. Porque assim, aqui em Portugal vocês devem estar, vocês estão acompanhando aqui no canal, a gente sempre fala sobre as restrições, sobre o que está proibido, sobre o que pode, o que não pode. E a verdade é assim, devido aos casos, aos números que Portugal atingiu nesse período, a população, de certa forma, ela entende bem, na medida do possível, o nível das restrições, até onde vão as restrições. Algumas das restrições, por exemplo, que as pessoas podem achar absurdas, mas os estabelecimentos comerciais aqui de Portugal atualmente, eles estão proibidos de servir qualquer tipo de líquido. Não serve nem água. Nem água. Vocês já devem ter acompanhado em outros vlogs nossos, que a gente ontem, por exemplo, a gente foi no Burger King, né? Se você assistiu o vlog de ontem, você deve ter visto que a gente foi no Burger King comprar um lanche, só que o lanche só é servido a parte sólida, o pão, né? Ali o hambúrguer e as batatas. Líquido não é servido, não tem refrigerante, não tem suco, não tem nada para você beber. No caso, a gente tem que comprar mesmo, tem que tomar de casa. Então, assim, tem essa questão, que aqui em Portugal uma das restrições é essa. Por exemplo, café não serve, né? Eu, por exemplo, trabalho numa loja de conveniências e volta e meia passa muito caminhoneiro lá, né? Que tá viajando há várias horas, vários dias, etc. E quer só tomar um café, o mísero café. E na verdade não tem, a gente não pode servir, né? Na verdade semana passada não, agora atualmente a gente tá podendo. Mas assim, existem localidades que podem, que não podem. No nosso caso lá a gente pode. Mas é bem engraçado isso, porque assim, eu fico imaginando se esse tipo de restrição tivesse no Brasil, de você não conseguir comprar nenhuma água na rua. Como as pessoas levariam, ou como as pessoas, qual seria a postura das pessoas em relação a um tipo de restrição dessa. Eu digo isso por quê? Porque na semana passada, não dizendo que eu sou a favor ou contra, tá, gente? Eu acho que a gente tem que realmente levar com seriedade essa etapa da nossa vida, essa etapa que o mundo está passando. Levar com seriedade porque pessoas estão morrendo, sabe? Eu não quero ficar aqui de mimimi, não quero entrar não sou da turma do mimimi, mas eu acho que essa é uma coisa séria, que a gente tem que parar com teorias da conspiração e observar que é uma coisa que está acontecendo no mundo todo, sabe? É uma coisa que está acontecendo no mundo todo, tem que levar a sério, porque é uma coisa séria. E aí o que acontece? Na semana passada surgiu uma restrição, eu não sei exatamente em que lugar, não estou acompanhando as notícias do Brasil muito de perto, mas que foi proibido, por exemplo, as pessoas de saírem das 11 da noite às 5 da manhã, se eu não me engano, né? E aí foi uma polêmica, porque estão tirando nosso direito de ir e vir e tal, etc. E a gente não tem direito mais de sair depois das 11. Gente, a verdade é que praticamente desde o início aqui das primeiras restrições aqui em Portugal também não está podendo. Tá? Aqui em Portugal não está podendo. A gente, depois das 11 da noite até as 5 da manhã, a gente não pode, de certa forma, perambular de um lado para o outro. E se for perambular de um lado para o outro, você tem que ter um documento, né? Uma declaraçãozinha ali do trabalho, ou algo tipo que você está indo para o médico, ou que você é um profissional da saúde, sabe? Pessoas andarem de um lado para o outro assim à toa, não está podendo. Aqui em Portugal, é por isso que eu digo a questão da postura, porque aqui em Portugal as pessoas, não, beleza, não pode sair, ok. Teve um ou outro ali que falou, que ficou com raiva, estão tirando o meu direito de ir e vir. Sim, mas grande parte das pessoas, de certa forma, entendeu que é um momento sério, que Portugal tinha atingido um nível bem alto da questão dos casos e das mortes, estava bem alta, e a gente precisava tomar uma atitude, e a atitude foi essa que o governo encontrou. Nem todo mundo concorda? Sim, nem todo mundo concorda. Todo mundo fica chateado, grande parte das pessoas fica chateada, mas as pessoas entendem que é algo necessário.
Então, assim, aqui em Portugal também não pode, e não teve essa repercussão toda. A mídia não falou muita coisa em relação a estão tirando o direito de ir e vir. Não, eles sabem que a gente precisa descer a questão dos casos e das mortes. E a gente precisa tomar uma atitude. E essa foi a atitude encontrada pelo governo. Tem outra restrição aqui que no começo da pandemia, se eu não me engano, no Brasil cogitou isso e teve uma polêmica, sabe? Que foi a questão, aqui, por exemplo, aos fins de semana, aos sábados e aos domingos, feriados também, não se pode mudar de concelho. O que significa isso? Você não pode trocar de cidade, você só pode ficar na sua cidade. Como é que seria isso no Brasil? Como é que seria isso no Brasil? Será que as pessoas entenderiam? Existiu uma polêmica no começo da pandemia, que eram os governadores, né, não queriam deixar o pessoal de São Paulo passar para o Rio, de Minas passar para São Paulo, etc, etc. Teria essa questão de restrição em relação aos estados, né, que aqui seriam os distritos. Mas a questão toda é que aqui em Portugal é de cidade, tá? Não se pode trocar de cidade no meio, assim, aos fins de semana. É uma restrição que tem aqui, que tá desde sempre, dessas renovações, começo dessas renovações. 2021 tá com essas restrições. A gente não pode trocar de concelho, não pode trocar de cidade aos fins de semana. Aí eu fico pensando, qual seria a postura se essa regra fosse imposta no Brasil? Provavelmente faria muita polêmica em relação a estão tirando nosso direito de ir e vir e tal. Só que as pessoas, o problema de tudo é que as pessoas pensam muito de forma individual. As pessoas só pensam no direito delas de ir e vir, mas e no direito das outras pessoas à vida? As pessoas que estão morrendo, sabe? As pessoas que estão perdendo a vida, que estão perdendo parentes. Elas não têm o direito de que os parentes delas sobrevivam, de que os parentes delas estejam vivos. E se for necessário que você deixe de sair um fim de semana, ou que você não vá para outra cidade, para não correr o risco de ficar disseminando contagem de um lado para o outro, não seria interessante que você obedecesse, pelo menos por um período? A gente sabe que isso não é eterno, daqui a pouco essa pandemia passa. E a gente volta à nossa vida normal, só que a questão é que as pessoas pensam muito individualmente, elas pensam no direito delas que vai estar sendo privado durante algum tempo, sabe? E assim, não pensam no contexto, no restante das pessoas, sabe? Lembrando, pessoal, eu tô tentando expor aqui como está acontecendo em Portugal, como as pessoas, qual foi a postura dos portugueses, das pessoas que moram aqui também, tá? E a postura no Brasil. No Brasil parece que tudo é uma agressão, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa evoluir em relação a essa mentalidade e pensar que a gente precisa pensar mais de forma coletiva. Deixar de pensar só no nosso, só no que acontece a nós, sabe? Nós, pessoa singular, e pensar mais no plural, no todo, nas pessoas, na população em geral, sabe? Porque aqui em Portugal, como eu falei, não foi recebido a beijos e abraços essas restrições. Só que as pessoas sabem que são necessárias, são restrições que são necessárias e a gente precisa tomar uma atitude, porque os casos aqui especificamente atingiram, sabe, uma quantidade bem complicada. E a gente sabe que, de certa forma, o Brasil não está mil maravilhas, né? Não precisa estar aí para saber que o Brasil não tá, de certa forma, lidando bem com algumas situações. Então, assim, eu acho que, de certa forma, para fechar o vídeo, para não ficar muito longo, a gente precisa mesmo evoluir um pouco em relação a esses pensamentos. A gente precisa pensar que, tirando toda a confusão de politização da pandemia que aconteceu no Brasil, que está acontecendo no Brasil, todo mundo querendo ser o salvador da pátria, né? O salvador da pandemia. Eu sei que isso está acontecendo, é visível mesmo a gente estando distante, mas a gente tem que pensar mais coletivamente, tem que pensar mais no todo das pessoas que estão passando mal, as pessoas que estão de certa forma sendo prejudicadas por toda essa confusão. Acho que é interessante a gente imaginar que não é prejudicial só a nós, é prejudicial a um contexto, a um coletivo, a pessoas, a umas cidades, ao país inteiro, sabe? As pessoas têm que levar mais a sério esse pensamento. Eu acho que é interessante a gente, de certa forma, mudar um pouco o nosso pensamento e tentar pensar mais no outro, sabe? Pensar mais no outro, nas necessidades do outro, nas coisas que o outro precisa. Acho que a gente vai começar, vai ter um país um pouco melhor, sabe? A gente vai viver num lugar um pouco melhor. E, na verdade, se todos pensassem no coletivo, eu acho que essa pandemia já teria melhorado, a situação já teria melhorado.
Mas então, esse vídeo é mesmo para passar uma mensagem para vocês de que a postura daqui de Portugal, das pessoas daqui da Europa em si, ela é uma postura um pouco diferente, tá? Não quero levar para o lado de educação, mas quero levar para o lado de postura, sabe? De consciência de que a pandemia é coisa séria e a gente precisa fazer alguma coisa porque tem muita gente morrendo, tem muita gente, muitas vidas sendo perdidas, muitas famílias chorando por causa da irresponsabilidade de tantas outras pessoas, tá? Basicamente a mensagem de hoje era essa, espero que você tenha gostado. Foi uma mensagem um pouco mais geral, assim, mais introvertida, mais séria, mas para trazer também ao raciocínio, né? A gente quer pessoas aqui no nosso canal que pensem no coletivo, que entendam que algumas restrições são para o bem comum, né? E não simplesmente para o bem de uns ou outros, tá bem? Então, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, a gente tem vídeos todos os dias aqui. E o vídeo de hoje termina agora, o episódio de hoje do nosso diário de bordo termina agora. E a gente volta amanhã em mais um vídeo aqui do canal do Casal Buscapé. Valeu, galera, tô cansado, que eu andei pra caramba. Simbora, a gente volta amanhã. Valeu, galera, tchau. Isso aqui é aquela coisinha de se pendurar aqui que eu tava falando. Tá interditado também, colocaram grades ali, colocaram as faixas. Mas é bem interessante, ó. Não sei se é muito seguro, né? Mas é interessante. É tipo uma árvore de Natal, alguma coisa assim. Às vezes a gente vê algumas crianças penduradas aqui, mas é engraçadinho.